E se um fungo mortal fizesse com que todo o sistema global, que mantém tudo funcionando, bancos, transportes, comunicação, simplesmente fizesse tudo desaparecer, o que será que nos restaria? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Arte Xavier e hoje eu vim aqui tirar as teias de aranha do meu abandonado canal no YouTube para falar da série no qual eu estou viciado a ponto de ter pesquisado e feito um estudo bastante profundo para entender que é The Last of Us, a série do momento da adaptação de um jogo da Naughty Dogs, né, um jogo de 2013. É uma série que traz ali os personagens do meu coração que eu amo, Joel, Ellie. Agora, né, tem alguns novos personagens, como a Dina, da segunda temporada. E eu vi muita gente comentando também, senti a necessidade de participar, porque eu sofro de FOMO, né? Então eu gosto de estar ali analisando os conteúdos junto com a galera. E aí eu resolvi analisar esse vídeo como, assim, sou uma pessoa que vou ser parcial, porque eu gosto mesmo da série. Só que eu também quero trazer algumas análises mais profundas nas pesquisas que eu fiz sobre a indústria cultural, que faz com que a gente também traga reflexões importantes. E aí vem a questão básica deste vídeo, que é o seguinte: The Last of Us vale todo hype? If you just keep going, Em The Last of Us, a história da humanidade é afetada por uma variante de fungo, o Cordyceps, que ganha capacidade para infectar humanos. Esse fungo assume o controle da pessoa infectada, transformando-a em um tipo de zumbi agressivo e ágil, pronto para se alimentar de seres humanos saudáveis. Logo, o cenário transforma-se em uma pandemia, né, numa epidemia, afetando todo o planeta e tornando tudo a partir de dimensões apocalípticas. É aí que a sociedade organizada é totalmente colapsada pela falta de alternativa de cura. Se você já jogou o jogo ou já assistiu a série, você sabe que durante assim quase toda a primeira temporada, ou quase todo o primeiro jogo, você acompanha o nosso protagonista, Joel Miller. Um grisalho de barba, 1,80 m, cicatriz na testa. Falaram que é bonito. Tinha esquecido. Miller. O Joel, na série, é interpretado pelo maravilhoso Pedro Pascal, que logo no começo da epidemia já sofre uma grande perda. Ele com a sua família de boa no dia zero, né, da contaminação. Quando ocorre o surto coletivo, o exército já começa a destruir tudo na cidade. E aí a sua filha já é afetada, Sarah, e ela, de descanso e paz, morre no primeiro episódio. Após esse primeiro momento, né, a série tem um salto temporal de 20 anos. Depois, assim, o mundo já não é mais o mesmo, você já percebendo, ele está totalmente fragmentado pela ausência de uma ordem mundial. Assim, você vai notar que os personagens vão viver em 3 espaços diferentes. Primeiro são as zonas de quarentena, governada pela Fedra, que é a força militar que a princípio, né, foi designada para conter o avanço do fungo. Só que dá errado, né, a epidemia ocorre e se estabelece, ninguém consegue conter nada. O fato é que a Fedra acaba dominando essas zonas de quarentena, decidindo quem sai, quem entra. Por vezes, né, durante a primeira temporada, nós percebemos que é uma ditadura, basicamente, o que a Fedra faz. Muitos personagens que resistem contra o domínio da Fedra chamam a tela de fascistas. O segundo são os vagalumes. Eles são um grupo de resistência que defendem a democracia, são contra a Fedra. Então eles estão infiltrados em todas as zonas de quarentena. Em algumas eles conseguiram derrubar a Fedra e em outras já ainda não conseguiram, que é o caso de onde está o protagonista, né, o Joe. Já vamos chegar lá. O terceiro grupo seria grupos isolados que não estão nas zonas de quarentena, mas pessoas e pequenos grupos que estão ali protegidas numa autossobrevivência, né? E um exemplo é a comuna de Wyoming, onde está o Tommy, que é o irmão do Joel. Quando o Joel chega lá para visitá-lo, ele está basicamente vendo uma comuna, né? Que é aquele preceito de igualdade, tarefas divididas, não tem um governo centralizado, que tem um conselho dos próprios moradores. O Joel até brinca, vocês são comunistas? E o Tommy responde que não, mas a esposa do Tommy diz que sim, nós somos comunistas e é isso aí. Agora vamos à história do Joel. O Joel, ele vive numa zona de quarentena de Boston, que é governada ainda pela Fedra. E é lá que ele vai conhecer a Ellie, uma garota de 14 anos, vivida pela Bella Ramsey na série, que foi mordida, infectada. No entanto, diferente de todo mundo, ela é imune. A Ellie, ela pode ser a chave, então, para salvar a humanidade. E é aí que a história pega de verdade. O Joel acaba aceitando um acordo com os vagalumes para levar a Ellie até um hospital, né, um pouco distante de Boston. E ele vai criando, ao longo dos episódios, uma relação, eles dois, no caso, né, na medida que vão sobrevivendo a diversas etapas de monstros e saqueadores e tudo mais. E a série vai formando uma relação que o Joel tinha perdido há muitos anos. E a pergunta que vai ficar é, afinal, até onde o pai é capaz de ir para salvar uma filha? Eu quero agora falar um pouco sobre as influências que levaram essa série a ser criada. Ela não é um produto do vácuo, né, gente? Você fala assim, eu já
comentei que era uma série baseada no jogo de PlayStation, só que ainda assim este jogo de PlayStation é baseado em outros jogos. A indústria tende a repetir padrões de sucesso, e é o que a gente vai ver agora. Os 4 jogos que foram fundamentais para The Last of Us existir. O primeiro jogo é o Resident Evil, de 1996, um dos maiores clássicos de zumbi da história dos games, que inaugura o gênero Survival Horror. Ele inicia com um jogador preso numa mansão com pouca munição e lotada de zumbi. Depois vem o Resident Evil 2. Agora a crise ela é muito maior. O jogador vai ter que sobreviver numa cidade que está tomada, né, por zumbis. O segundo jogo é o Mass Effect de 2007. Mass Effect é um RPG onde, em uma das colônias, Azus Hope, os habitantes são controlados por um fungo inteligente que espalha esporos no ar. O terceiro jogo é o Heavy Rain de 2010 e ele é um jogo focado no drama humano, um pai desesperado tentando salvar o filho sequestrado por um assassino em série. E o quarto jogo, não menos importante, The Walking Dead de 2012. Aqui a gente vai acompanhar o protagonista Lee Everett, um homem que tem sua prisão interrompida por uma epidemia de zumbi. E o jogo gira em torno de sua busca de redenção em meio ao apocalipse, que ele vai protegendo uma garotinha órfã chamada Clementine. Percebeu os pontos parecidos com The Last of Us? The Resident Evil absorve todo o cenário de horror e sobrevivência com recursos escassos e o colapso da ordem social, que são trabalhados, né, como uma parte constante do terror. O Mass Effect traz a ideia de uma ameaça biológica no qual pode controlar os seres humanos, né, que solta esporos no ar, muito parecido com o Cordyceps. Já o Heavy Rain, ele influencia uma narrativa mais emocional. A jornada de personagens que estão dispostos a qualquer sacrifício para salvar aqueles que amam, que é uma linha muito direta na relação intensa entre o Joe e a Ellie. E The Walking Dead, que vai demonstrar, assim, The Walking Dead eu acho que é a maior inspiração de The Last of Us, porque vai trazer, eu acho que o ponto principal, que é o seguinte: no fim do mundo, a principal preocupação, você pensa, é sobreviver. Não, é sobreviver e lidar com a humanidade, o nosso interior. Como é que é perder essa inocência, perder ideais de justiça e ética no meio da barbárie. Então é algo que é o coração pulsante da história de The Last of Us. Look at it! Agora, falando um pouco melhor sobre The Walking Dead, The Walking Dead tem uma influência muito importante da Last of Us, é evidente assim, que é um homem atormentado pelos erros do passado e ele toma pra si a ideia de salvar uma garotinha indefesa, que é órfã e tenta sobreviver no mundo pós-catastrófico. E assim a gente percebe uma coisa: a indústria do entretenimento dos Estados Unidos, ela não é ingênua, né, gente? Ela aperfeiçoa as temáticas e a partir de fórmulas que já funcionaram, elas juntam num grande megazord, uma super fórmula, e criam uma série de sucesso. Talvez se explique, é um investimento maciço que eles fazem nessas séries, de criar essa fórmula para que ela faça sucesso. Um exemplo disso é Stranger Things. Quem não assistiu, ou quem assistiu vai entender o que eu estou falando. Ela é uma série feita em cima de uma conta matemática, de uma pesquisa feita mesmo com os telespectadores sobre o que é que eles gostam de assistir quando eles vão ver uma série. E geralmente eles gostam de assistir monstros, jogos, superpoderes e crianças protagonizando. Então, a partir disso, eles criam uma fórmula e encaminham ali para as adaptações. Bom, em partes, o que explica o sucesso de The Last of Us é esse: a fórmula de sucesso de outros jogos. E, em outra parte, claro, que não pode faltar, é o dinheiro, a aposta deles para que uma série dessa faça sucesso, gente. Já tem ali um dado, né, de que The Last of Us, o jogo, ele custou mais do que a série. Só que, ainda assim, são valores muito altos. Em The Last of Us, primeira temporada da série, a HBO vai desembolsar ali o equivalente a 77 milhões de dólares. E aí não está incluso o valor de divulgação, que você pode perceber que é bem divulgado, que está em todo canto na internet, em todo momento. Só que o jogo, por exemplo, a parte 2 de The Last of Us, custou ali 220 milhões de dólares, que em reais convertidos dá mais de bilhões. Ai, que loucura! E aí a gente percebe que existe um padrão da indústria de investimento quando você percebe que agora os filmes e séries estão muito voltados para jogos. Cada vez mais a indústria está adaptando filmes para se tornar grandes vitrines de outros produtos da própria indústria, né? Um exemplo desse, por exemplo, Barbie, uma boneca que ganhou um filme e aí aumenta a venda de bonecas e aumenta a venda dos filmes. Outra coisa também é Star Wars. Star Wars lucra com jogos, com bonecos, com o próprio filme. A série Stranger Things também, que impulsiona a venda de produtos ali da década de 80,
70, músicas nostálgicas, as roupas. Você acaba vendendo um compilado de coisas que vai para além daquela adaptação, né? A indústria, ela funciona de uma forma para ela ter lucro numa frente bem ampla. A gente percebe então que o entretenimento e o mercado se misturam de forma tão intensa que o objetivo principal, que justifica um investimento bilionário, se concretiza em lucros bilionários. Hoje não é tão fácil entender as dimensões da indústria cultural. E aí, mesmo que eu pegue ali meu parceiro Theodor Adorno, que traz uma importante reflexão sobre indústria cultural, ideologia e alienação, a gente tem que entender e colocar nessa conta que hoje tem algoritmos, tem inteligência artificial e tem redes sociais. É altamente complexo você analisar o sucesso de vendas de um determinado produto, principalmente quando a gente leva em consideração o ambiente digital, né? Esses produtos fazem parte de um organismo vivo. A todo momento as pessoas estão comentando impressões sobre aquele produto e, ao mesmo tempo, essas impressões podem mudar de uma hora para outra, positivas ou negativas. Então, são dados bem mais complexos do que simplesmente falar assim, é mais um produto com uma fórmula. Não. É algo bem mais complexo. Se você for usar, então, assim, por exemplo, o Theodor Adorno para tentar entender o sucesso da série, você pode analisar a partir da ótica da repetição. Por exemplo, no capitalismo, a gente tende a fazer trabalhos repetitivos. Quando você chega em casa, você quer descansar. Você não quer, né, pensar criticamente ou politicamente nos problemas sociais que te circundam. Então, você quer se sentar em casa, assistir uma boa série e curtir. Só que o que acontece hoje com a dimensão das redes sociais? Do ambiente digital. Você vai assistir a série, você posta que está assistindo a série, depois você assiste os edits da série, depois você assiste os reacts da série e depois você twitta sobre a série e aí vai para os trending topics e você analisa mais recortes sobre a série. Veja, vai ficando tão repetitivo que de todas as maneiras parece até o equivalente ao cansaço que você sente no trabalho, porque a ideia da indústria cultural é reproduzir também o que acontece no ambiente de trabalho. O tempo livre, que seria a ideia de você curtir, se divertir e descansar, passa a ser uma extensão do seu trabalho. Não é à toa que muita gente, talvez você se identifique, eu me identifico com isso também, às vezes você tá na internet e você se sente cansado, você se sente ansioso, você se sente exausto, como se estivesse até no ambiente de trabalho. Então, assim, pensando de maneira ingênua, a indústria cultural serve para os nossos momentos de descanso, tempo livre, quando eu quero descansar. Só que não é bem assim. O ritmo desse lazer é tão repetitivo que ele acaba sendo uma extensão do próprio trabalho. Pois se você tá preso num vídeo sobre The Last of Us aqui comigo agora, isso prova bastante a tese do Adorno, né? É a repetição sobre as coisas que vai nos alienando. Quando você vê, você tá discutindo por que uma pessoa real, que é a atriz Bella Ramsey, não se parece com uma pessoa digital, que nem uma pessoa, né? Um produto digital, a menina do jogo que faz a Ellie. E as pessoas ficam ali entrando nesse limbo, discutindo esse limbo, sendo que você tá comparando uma pessoa real com um jogo. Você entende? A gente acaba bitolando dentro do cenário da... Isso é alienação. Isso aí é alienação. Você sair por aí reclamando por que essa menina real não parece com essa digital. E assim o objetivo da indústria acaba se concretizando, né? Você alienado e nada sendo questionado. Só que existem maneiras, sim, da gente trazer boas análises sobre essa série. E é aí que vai entrar a etapa 2 desse vídeo. Bom, é uma coisa repetitiva, é uma coisa da indústria, só que também traz importantes reflexões. E a principal delas é sobre zumbi. Hoje em dia a gente vive um verdadeiro fascínio por zumbis. É um universo que engloba séries, filmes, livros, jogos. Se tem uma coisa que todas essas histórias têm em comum, é o cenário. Ou o cenário pós-apocalíptico, ou o cenário em que o mundo está prestes a acabar e onde esses zumbis vão retornar, deixando os vivos apavorados. A febre dos zumbis, ela não surge do nada. De fato, ela surge com o fim da era dos vampiros. E o pai dos zumbis, como a gente conhece hoje, foi o George Romero, com o clássico A Noite dos Mortos-Vivos de 1968, que virou um filme referência para tudo que veio depois. Mas calma, ainda tem um filme antes da Noite dos Mortos-Vivos chamado The White Zombies, de 1932, e Revolt of the Zombies, de 1936. A origem desse imaginário zumbi remonta a relatos advindos do Haiti, mais especificadamente da prática do voodoo, com raízes nas tradições religiosas africanas teisto-animistas, e difundiu a crença de feiticeiros capazes de reanimar mortos, no qual vai se consolidar a imagem de zumbi. E mais tarde essa imagem é apropriada pela cultura ocidental e transformada em símbolo recorrente da literatura, do cinema e dos jogos. Quando a gente fala em voodoo, a gente está falando de uma religião muito popular, sincrética, do Haiti, que mistura tradições africanas, trazidas por pessoas escravizadas, e com influências locais do Caribe. No voodoo, tudo na natureza, deuses, animais, plantas, minerais, faz parte de uma grande rede espiritual. E segundo essa crença, o corpo humano seria um receptáculo, podendo ser ocupado ou desocupado por espíritos. Os haitianos inclusive acreditavam que cada pessoa tinha dois espíritos, um espírito grande bom e um espírito pequeno bom. Se um desses espíritos fosse capturado por um feiticeiro, a pessoa poderia se tornar zumbi.
Não um monstro faminto igual nos filmes, nada disso. Mas alguém vivo, porém sem vontade própria, controlado por outra força. É essa visão de zumbi muito mais ligada ao controle do corpo e da alma que surgiu no Haiti e depois foi reinterpretada pela cultura pop. Então vamos aqui um pouco da história do Haiti para você entender melhor essa figura de zumbi. Entre os séculos 17 e os séculos 18, o Haiti ele foi colonizado pela França. Ele era uma colônia francesa. Nessa época, inclusive, era o maior produtor de açúcar, café e índigo do planeta Terra. Só que toda essa riqueza tinha um grande preço, um preço brutal, porque ela era sustentada pelo trabalho de pessoas que eram escravizadas e sequestradas da África até o Haiti. Muitos desses africanos que foram levados para a ilha, eles praticavam voodoo, mas obviamente ao chegarem lá eles eram obrigados a se batizar no cristianismo, como acontecia com todo mundo que era sequestrado na época da escravidão, por ordem do Código da Escravatura. E aí isso gerou uma grande transformação. Ao invés da religião deles sumirem, o que acontece é que os africanos passaram a incorporar seus rituais de maneira a resistir, né, esse apagamento cultural. Daí vai nascer o voodoo haitiano, um exemplo poderoso de resistência diante da adversidade chamada escravidão montada pelos brancos. E aí nós temos dois nomes que se destacam, né, que trazem esses dois elementos religiosos e culturais e políticos. Um deles é o Macandal, que é um escravizado vindo da Guiné, e em 1750 liderou um grupo de fugitivos, e ele usou a crença do voodoo como uma forma de resistência ao domínio colonial, como uma forma de luta pela liberdade, colocando ali na união entre as pessoas que era uma prática de compromisso espiritual e político. Lutar contra a escravidão também era uma prática espiritual. Já em alguns anos depois, em 1791, Dutch Boukman se tornou uma figura também central, e durante uma cerimônia lendária chamada Cerimônia do Boar Caiman, o Boukman e outros líderes espirituais selaram um pacto. Eles acreditavam que ao beber sangue de porco sacrificado ganhariam força para enfrentar os colonizadores. Poucos dias depois a rebelião explodiu e as plantações do norte da ilha ficaram totalmente em chamas. Mais de 160 engenhos de açúcar foram totalmente destruídos. É o início da Revolução Haitiana, a primeira grande revolta de escravizados da era moderna. As práticas voodoo tiveram um papel essencial na unificação das pessoas que eram escravizadas durante essas rebeliões, essas resistências, e posteriormente na consequente independência do Haiti. Por isso, a elite afrancesada, que apoiava a França colonial, tentou desqualificar e reprimir essa religião, né, o voodoo. E essa resistência, essa prática foi distorcida. E aí a figura do zumbi, que nasce dessa tradição do voodoo, de resistência, de unificação, de pontos positivos da cultura negra, passa a ser uma imagem carregada de preconceito e usada para criar mitos, medos, que apagavam seu verdadeiro significado histórico e cultural. Nos filmes, séries e até jogos, zumbi passou a ser como um mal absoluto, uma ameaça iminente para a humanidade. É importante a gente entender que tanto no passado como hoje, a religião voodoo era e é retratada de maneira hostil e demonizada, especialmente pela elite branca. Isso é, obviamente, explicado apenas pela tentativa dos brancos em manter aquele mito, aquela mentira de superioridade racial e civilizacional. E aí o voodoo, que foi uma forma de resistência dos escravizados do Haiti, passou a ser associado a figuras aterrorizantes, demoníacas, justamente porque suas origens africanas representavam uma ameaça ao sistema colonial e ao poder da elite. O que podemos ver hoje, principalmente nessas produções hollywoodianas, é a continuidade desse processo, onde a cultura africana e suas manifestações são desvalorizadas, enquanto a cultura ocidental e branca é vista como a única legítima. Olha esse exemplo impressionante hollywoodiano. O primeiro filme zumbi, chamado The White Zombie, de 1932, dirigido pelo Victor Halperin e também protagonizado pelo Bela Lugosi. Esse filme é um marco no cinema de zumbi e é uma produção hollywoodiana que explora de maneira explícita a escravidão haitiana, essa escravidão histórica. No enredo, trabalhadores de um engenho de açúcar são escravizados e manipulados por um feiticeiro chamado Murray Legendre, que é interpretado pelo Bela Lugosi, e esse feiticeiro usa uma combinação de drogas, magia e hipnotismo para controlar essas pessoas. Mas o que chama a atenção não é a escravidão em si, ou o que o filme tenta focar na escravidão em si. É, na verdade, a escravização de uma mulher branca como o horror central da trama, enquanto a escravização de pessoas negras é relegada ao segundo plano. Ao retratar os zumbis como trabalhadores negros controlados por brancos poderosos, White Zombie perpetua uma visão negativa e preconceituosa da cultura e da sociedade negra do Haiti, alinhada com o projeto de desvalorização das formas de resistência e fortalecimento simbólico, né, daquelas classes dominadas. Já em 1968, o cineasta George A. Romero lança o filme
A Noite dos Mortos-Vivos, ou Night of the Living Dead. E ele vai mudar completamente a forma que o zumbi era visto no cinema. Nesse filme, Romero liberta a imagem do zumbi das suas raízes caribenhas com o escravismo e traz para ele uma nova visão. Esse zumbi agora ele vai ser conectado com as questões contemporâneas, com problemas atuais. Antes, o zumbi era só um ser sem vontade própria, uma ameaça passiva. Mas o Romero pega esse zumbi e transforma numa figura mais complexa, influenciada por elementos de feitiçaria, de canibalismo, criando uma imagem híbrida que marca um novo tipo de filme de terror. Noite dos Mortos-Vivos se passa numa cidade isolada, onde um grupo de 7 pessoas tenta sobreviver ao cerco de uma horda de zumbis, mas o verdadeiro conflito do filme não é apenas a ameaça externa. As tensões entre os próprios sobreviventes, as brigas internas e os desentendimentos começam a desestruturar esse grupo, tornando a luta pela sobrevivência ainda mais difícil. Aí você percebe, né, gente, a complexidade que é zumbi na indústria e na história, e como que a história influencia a indústria. Enfim, não tem como a gente falar de Apocalipse Zumbi e não falar de The Walking Dead. Uma produção muito bem feita em 2010, né, uma série, e tem um enredo até simples. Um apocalipse zumbi e um grupo tentando sobreviver. Mas a série ela vai se destacando quando vai trazendo questões filosóficas, políticas e sociais bem profundas. E ao longo da trama a gente vai percebendo que o problema real não são os mortos-vivos, mas sim as pessoas, os vivos. Na real, no fim de tudo, os perigos que afetam a existência humana não são os não humanos, são os próprios humanos, que são assassinos, psicopatas, estupradores, gente viva, só que gente viva corrompida. Torna-se mais perigoso que um zumbi, que um morto-vivo. Isso explica também uma coisa interessante sobre The Walking Dead, que o interesse da série ele sobe e desce, né? Ele aumenta e diminui. Os telespectadores se interessam por um tipo de conteúdo quando vão assistir série de apocalipse zumbi. Quando os personagens estão num lugar muito seguro, tipo A Face da Fazenda, que é na 3ª ou é na 4ª temporada, e o ritmo vai caindo, o público perde um pouco de interesse, mas basta os conflitos voltarem com força, que a galera engaja de novo no conteúdo. Porque no fundo The Walking Dead, ele nunca foi sobre mortos-vivos, é sobre como a humanidade lida com a própria barbárie. Finalmente trazendo isso para The Last of Us. Os zumbis, ou o infectado, né, que é como a série chama, carrega tanto a dimensão social quanto a humana na simbologia. Do ponto de vista social, existe ali uma pandemia que transforma as pessoas em criaturas monstruosas, e isso seria um reflexo, né, do colapso global. Por exemplo, queda das estruturas de poder, da ordem social, política. Uma sociedade que já é fragilizada, ela acaba sendo consumida pela própria incapacidade da gente, como sociedade, de lidar com uma crise sem precedentes. Pode ver o próprio coronavírus, né, gente? Como que a gente lidou? De maneira desastrosa com a pandemia. E aí, The Last of Us, a gente acaba aprofundando o medo da desumanização. Ela vai explorar, assim, o que resta da moralidade humana e da identidade quando a sobrevivência é a única prioridade. Tem várias cenas que mostram isso, né? Cenas, por exemplo, do próprio Joe assassinando pessoas, saqueador, ele tinha um grupo de pessoas que ele liderava, tentava sobreviver. Isso justifica, será, essa luta pela sobrevivência? O fato de você querer matar outras pessoas que não estão contaminadas? Você fica com esse peso, né? Será que a gente perde um pouco da humanidade quando isso acontece? Então, a luta contra os infectados, ela não é só uma batalha física. Por exemplo, chegou um infectado, ele vai lá acabar com a gente, então a gente tem que matar ele. Não é simplesmente isso o enredo principal da série. Mas ele é uma luta principalmente constante contra a própria perda da humanidade. Você pode perceber em The Last of Us que eles têm muita dificuldade de lidar com o outro. Eles sempre são muito hostis uns com os outros. Por quê? Porque o verdadeiro drama não tá nos monstros, mas nas relações entre os sobreviventes. Nessas escolhas morais que precisam ser feitas, né? O que significa manter a humanidade num mundo desolado? Observando bem nossos dois personagens aqui, maravilhosamente interpretados pelo Pedro e pela Bella, o Joe e a Ellie, dá pra enxergar nele a complexidade de analisar, porque tudo é justificado pela sobrevivência. Assim, o zumbi de The Last of Us é uma representação do colapso social e da luta interna pela preservação do que é humano em tempos de catástrofe. No episódio final da primeira temporada fica muito evidente, né? Quando o protagonista chega no hospital dominado pelos vagalumes, né? Que era o destino final, que ele deveria ter deixado a Ellie lá, né? Todos os 9 episódios da primeira temporada é pra ele deixar a Ellie neste hospital, porque a Ellie é imune. Ela foi mordida por um cordyceps, uma pessoa, né, que dominada por um cordyceps, mas ela não pode ser infectada, então ela é imune. Ele deixa ela nesse hospital para que ela possa fazer vários testes nela e ela possa produzir essa possível cura. Só que para produzir essa cura, a Ellie morreria, pois o médico faria experimentos em seu cérebro. Quando o Joe escuta isso,
Parece que ele não vê mais nada, né? Fica totalmente destroçado. Assim, apegado a ela, né? Meses e meses atravessando os Estados Unidos com ela, e não tem como ele não pensar que, de alguma forma, ele é responsável por essa menina. E aí que a série demonstra, né, que eles têm um vínculo total, um vínculo direto de pai e filha. E ele não consegue permitir que isso aconteça, ele não consegue permitir que a Ellie seja morta, e aí ele resolve sacrificar todo o resto da humanidade, toda a cura, ou o que restou dessa humanidade, né, a possibilidade de salvar e curar todos do Cordyceps, e aí ele assassina todo mundo no prédio, inclusive o cirurgião, o neurocirurgião que faria a operação, que liderava as pesquisas para encontrar a cura, e salva a única pessoa que importa para ele, que é a Ellie. Mas o que isso significa? Vamos colocar aqui também uma análise rápida. Será que teria essa possibilidade mesmo da Ellie salvar a humanidade? Se você olhar um pouco ao redor, o que ainda tinha de humanidade? Onde você ia, você via a barbárie. E os próprios vagalumes. O que significaria salvar a humanidade com os vagalumes? Você via que todas as bases dos vagalumes que eles vão passando pelas séries já estão totalmente destruídas, né? Ou por saqueadores, ou pelo próprio infecção do fungo. Então, no final das contas, o próprio grupo de resistência já estava sucumbindo à realidade. Eu acho que não seria cura para a humanidade. Eu sei que a série traz essa ideia, né? Curar a humanidade e salvar sua filha. É uma dúvida ética que a série traz, né? A dúvida ética do trem com duas possibilidades, né? Ou você vai para ali e mata 2 pessoas, ou você vai para a esquerda e mata 100 mil pessoas. No caso dessa dúvida ética, é uma das dúvidas que mais trazem questões filosóficas interessantes. Você salva uma pessoa que é muito importante para você, ou você salva 100 mil pessoas? E aí, na categoria ética, todo mundo pode falar assim, olha, 100 mil pessoas. Ah, mas essa outra pessoa que você vai ter que matar, ela é sua mãe. Fica complicado, né? Então a ética, ela traz muito desses pontos pra gente. Eu acho que até se salvasse a humanidade seria algo bem limitado, né, gente? Não tinha mais nada de humanidade, estava tudo destruído. É só você observar bem um cenário catastrófico e pensar, isso vale a pena? A vida humana vale a pena ainda ser salva? E aí fica uma questão, né, gente? Será que ainda resta a humanidade no mundo pós-apocalíptico? Ou melhor, melhorando a pergunta, será que ainda resta a humanidade no mundo pós-capitalístico? O capitalismo, ele é um sistema que ele traz também essa reflexão pra gente, né? É um sistema que o mundo está em crise, numa crise generalizada de diversas frentes, econômica, política, ambiental, né? A gente sofreu uma pandemia nos últimos anos, então a gente tem ali um cenário propício para a destruição. Se hoje nos tira esse sistema com alto padrão de consumo, comunicação, transporte, essa alta divisão internacional do trabalho, exploração, o que vai restar do mundo? O capitalismo quer que a gente acredite nas suas produções, que se a gente tira ele é o único capaz de ordenar essa realidade que ele mesmo construiu, a gente vai desaparecer. Tudo vai ser caos e barbárie. Qualquer ameaça a essa ordem causaria o fim do mundo. É isso que o capitalismo quer que você acredite. O apocalipse, ele vem no momento em que você resolve destruir o capitalismo. Mas a gente sabe que a reflexão também parte de um medo nosso, né? Em enfrentar esse próprio sistema que ele é construído com base na exploração do homem pelo homem. Joel? Did you know diarrhea is hereditary? What? Yeah. It runs in your genes. Sabe o que é mais assustador na imagem do zumbi? Não é ele devorar a carne humana. Não é. É que eles somos nós. Quando a gente fala o capitalismo, eu não tô falando assim, o capitalismo, eu tô falando assim, nós que construímos o capitalismo, são pessoas, somos a gente que tá aqui. E a figura do zumbi virou uma metáfora poderosa da nossa sociedade, que é um ser vazio, consumista e guiado por impulsos. E o capitalismo adora isso, né? Um bando de consumidores famintos o tempo todo. E usa a mídia, né, pra formar esses desejos, essa dependência. E o resultado é isso, uma sociedade adoecida. Uma sociedade em que prega o culto ao corpo, medo da morte, a violência, a alienação. Tudo isso como sintomas de um sistema que empurra a gente pro abismo do consumo sem fim. Quando deixamos de ver o corpo como consumidor e passamos a ver como produto, como alimento para os outros, estamos falando de um ponto sem volta. É a canibalização do humano pelo humano. É o zumbi, a figura do zumbi escancara isso. A real é que a gente já vive numa sociedade de mortos-vivos. E se tem uma reflexão que The Last of Us pode nos trazer, é que o verdadeiro perigo não são os infectados zumbis. Sempre fomos nós mesmos. Bom, gente, depois desse término meio down, né, eu vou deixar aqui ainda algumas considerações menos tão tristonhas, que é o seguinte, essa série ela é muito interessante, realmente, ela traz muitos pontos legais que dá pra ser aproveitado, não é só um produto alienante, mas claro, se você gastar seu tempo apenas discutindo bobagens e coisas superficiais, claro que não tem muito que ser aproveitado. Então, se você faz um pouco de pesquisa, lê um pouco, né, tudo que você assiste e você também associa com leitura, claro que pode te trazer muitos conhecimentos, que aconteceu comigo, né, no momento da pesquisa pra esse vídeo. Então, são muitas questões que a série traz, eu tentei trazer ali o mínimo possível, mesmo assim,
esse vídeo deve ter ficado enorme. E se você conseguiu chegar até aqui, eu quero deixar meu muito obrigado, agradecer por você ter chegado até o fim do vídeo. Não esqueça novamente de curtir, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, me fala assim, olha, eu gostei, faz mais. Se não gostou também, fala, não gostei, faz de outra coisa. Me ajuda também comentando, trazendo ideias. Ativa o sininho de notificações para novos vídeos e até a próxima.